E aí galera, Agatha é uma das feiticeiras mais importantes dos quadrinhos e vocês sempre me pediram bastante para editar um vídeo sobre ela, então acho que esse é o momento certo. Reuni informações bastante importantes sobre sua história para a gente debater um pouco mais sobre essa mulher que é muito importante para a comunidade mística do universo Marvel, assim como para a Feiticeira Escarlate e também para o Quarteto Fantástico. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Nova Salem, 500 anos antes da queda de Atlantis, ela já era uma mulher adulta, mas para os parâmetros do seu envelhecimento, ainda era bastante jovem quando vagou por uma comunidade de bruxas centenárias e se juntou a elas. Não demorou para chamar atenção, porque em pouco tempo já havia se tornado a mais poderosa e experiente bruxa de Nova Salem. A verdadeira identidade do seu marido é desconhecida e nem mesmo sabemos se Harkness era o sobrenome dele ou se Agatha já tinha quando era solteira. Os dois tiveram apenas um filho, o feiticeiro conhecido como Nicholas Scrat, que séculos depois continuou dando bastante trabalho, até que sua mãe tirou sua capacidade de usar magia como um meio de castigá-lo. Foi difícil para ela, mas pensou que era a melhor forma de lidar com todos aqueles problemas. Já no fim da Segunda Guerra Mundial, ela foi recrutada para se juntar ao Departamento Sobrenatural e ajudar a deter as ameaças relacionadas à magia e criaturas demoníacas. Franklin Richards, décadas à frente, começou a chamar ainda mais atenção, porque se tornou babá de ninguém menos do que o Franklin Richards, o mutante mais poderoso existente. Quando os heróis levaram Franklin para sua casa, ela os convidou para passar a noite por ali. Estava bem tarde e uma tempestade havia começado. Foi bastante interessante, porque a equipe passou a noite vendo do que ela era capaz. A mulher mostrava a extrema habilidade com magia. Era basicamente como se ela estivesse brincando. Seu famoso gato é capaz de se tornar uma fera muito maior a ponto de combater oponentes, isso sem contar os móveis, pinturas e outras obras de artes que são enfeitiçadas ou portais para outras dimensões. A casa da bruxa é praticamente toda coberta de magia. A partir daí, a equipe a contratou de vez como babá do menino e por anos ajudou o Quarteto Fantástico com seus incríveis poderes, chegando a salvá-los em algumas ocasiões, como por exemplo, quando salvou o Senhor Fantástico na Zona Negativa, além de ter ajudado Franklin quando o menino começou a descobrir seu dom de controle de realidade. Através das ações do seu filho Nicholas Scrat, que foi revelado que Agatha era uma importante membro da colônia de Nova Salem, que até aquele momento era desconhecida por grande parte das pessoas. Nicholas usou seus poderes para assumir o controle de parte da cidade, persuadindo os habitantes de que sua mãe havia traído os segredos da comunidade, trabalhando com o Quarteto Fantástico. Então foi levada a julgamento, mas o detalhe é que o Franklin estava junto, então o quarteto seguiu e entrou em conflito com os Sete de Salem. A equipe venceu e libertou a feiticeira. No processo, a comunidade viu que o verdadeiro vilão era o Nicholas. Ele foi banido para outra dimensão, tentou escapar várias vezes para se vingar, sempre sendo parado, até que Agatha tirou sua habilidade de usar magia por um longo período. Feiticeira Escarlate, apesar de grande parte das pessoas pensarem que o Doutor Estranho é o mestre da Wanda, na verdade sua verdadeira mentora é Agatha. Stephen de fato liderou equipes com a Rainha do Caos e até chegou a treinar com ela em determinados momentos, como por exemplo no feitiço de banimento que usaram contra um Celestial na Guerra Civil 2, mas quem ensinou grande parte do que a Vingadora sabe foi ninguém menos do que Agatha Harkness. Até hoje, as duas são bem próximas, e apesar da Wanda ser mestre nas artes místicas, dá para perceber que sua mentora ainda tem bastante coisas para passar adiante. Esse ponto é bem claro na HQ Feiticeira Escarlate de 2016.
A história das duas é bem interessante, são momentos de amizade, companheirismo e puxões de orelha, mas no passado houveram coisas que deixaram Wanda bem furiosa, como por exemplo, quando teve seus filhos apagados da sua memória, porque haviam sido absorvidos por Mephisto. Bom, as consequências de tudo isso nós sabemos, ocorreram na queda, Dinastia M e também na Cruzada das Crianças. Morte e retorno. Durante os eventos da queda, quando a Vespa deixou escapar que Wanda havia tido filhos, ela foi diretamente até sua mentora para saber mais sobre essa história. Mais tarde, agentes da SHIELD a encontraram morta. Quando a Rainha do Caos apagou o GNX da realidade e foi viver uma vida completamente diferente, distante de tudo, chegou a dizer que tinha uma tia com o mesmo nome da sua mentora, mas foi algo mencionado bem rapidamente. Por um bom tempo, ela ficou no universo Marvel apenas como fantasma. Seu retorno de fato ocorreu quando Natália Maximoff sacrificou sua alma para salvar a deusa das bruxas em Feiticeira Escarlate de 2016. Poderes. Para terminar, temos que deixar claro que essa é de longe uma das bruxas mais poderosas e experientes da cultura pop, possuindo uma incrível capacidade de explorar, canalizar e manipular a magia de todo o universo para uma variedade de feitos. Ao longo dos anos, mostrou que é mestre em criar campos de força e manipular rajadas poderosas para ataque, mas o que mais chama a atenção com certeza é sua incrível capacidade para lançar contra feitiços, sendo bastante procurada por feiticeiros mais jovens que não têm experiência para desfazer certos tipos de encantamentos. Outro ponto que chama muita atenção é sua habilidade formidável nos duelos mágicos, chegando ao ponto de aconselhar os mais jovens em meio a um confronto, como fez algumas vezes com a própria Feiticeira Escarlate, dizendo o que Wanda devia fazer, qual feitiço ou artefato usar. E claro, as duas sempre saíram com a vitória. Lá para Vingadores da década de 90, também mostrou um grande conhecimento sobre criaturas mágicas, sabendo principalmente seus pontos fracos, que é o ponto principal para derrotá-las. Outros pontos básicos que domina são a criação de ilusões perfeitas, teletransporte através da Terra ou em outras dimensões, a projeção astral e do pensamento em distâncias curtas ou vastas de maneira muito semelhante à telepatia, levitação e também a mudança de aparência, fazendo com que ela parecesse mais jovem em alguns quadrinhos, mas isso geralmente acontecia em meio a alguma missão. Agatha, com seu vasto conhecimento, é capaz de invocar vários objetos extradimensionais e seres de grande poder para sobrecarregar as habilidades pessoais, e com isso deixar seus poderes ainda mais potentes que o habitual. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? O que acharam dessa mulher incrível e que provavelmente ganhará seu espaço nas séries da Marvel e quem sabe nos filmes, já que ela é extremamente importante na vida da Wanda? Comentem aí embaixo suas sugestões e não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque ajuda muito no crescimento. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!